Tehillim, segundo livro, capítulo 42. Oração de um homem longe da pátria. Poesia de grupo de Coré, ao regente do coro. Assim como o corso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Elohim. Eu tenho sede de ti, ó Hashem. Quando poderei ir adorar na tua presença? Choro dia e noite, e as lágrimas são meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando: onde está o seu Elohim? Quando penso no passado, sinto dor no coração. Eu lembro quando eu ia com a multidão à casa de Elohim, eu guiava o povo e todos íamos caminhando juntos, e felizes, e cantando e louvando a Elohim. Por que estou triste? Por que estou aflito? Eu porei a minha esperança em Elohim e ainda o louvarei. Ele é meu Adonai e meu Elohim. O meu coração está profundamente abatido e por isso eu penso em Hashem. Assim como o mar agitado ruge, e assim como as águas das cachoeiras descem aos montes Hermon e Mitzar, e correm com violência até o rio Yarden, assim são as ondas de tristeza que Adonai Elohim mandou sobre mim. Que ele me mostre durante o dia o seu amor. E assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração a Hashem, que me dá vida. Pergunto a Elohim, a minha rocha: por que esquecestes de mim? Por que tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos? Até os meus ossos doem quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias: aonde está o seu Elohim? Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Elohim e ainda o louvarei. Ele é meu Senhor, meu Salvador e meu Elohim. Capítulo 43. Oração de um homem longe da pátria. Continuação do Salmo, do Tehillim anterior. Ó Hashem, declara que eu estou inocente e defende a minha causa contra essa gente que não te adora. Livra-me das pessoas traiçoeiras e perversas. Tu, ó Elohim, é o meu protetor. Então por que me abandonaste? Por que tenho de viver sofrendo, perseguindo ou sendo perseguido pelos meus inimigos? Manda a tua luz e a tua verdade, para que elas me ensinem o caminho e me levem de volta para Sião, o teu Monte Santo, ao teu templo onde vives. Então eu irei até ao teu altar, ó Hashem, pois tu és a fonte da minha felicidade. Tocarei a minha lira e cantarei louvores a ti, ó Elohim, meu Elohim. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Elohim e ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e meu Elohim. Capítulo 44. Derrotados, mas confiantes em Elohim. Poesia do grupo de Coré, ao regente do coro. Ó Hashem, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos aquilo que os nossos antepassados nos contaram.
Ouvimos falar das grandes coisas que fizestes no tempo deles há muitos anos. Eles contaram como expulsastes os povos pagãos e puseste o teu povo na terra deles. Contaram como castigaste as outras nações e fizeste o teu povo progredir. Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram e venceram pelo teu poder, e com a tua força, e com a luz da tua presença. Assim, tu mostrastes o teu amor por eles. Tu és o meu rei e o meu Elohim. É tu que me dá a conquista e dá a conquista ao teu povo. Com o teu poder, vencemos os nossos inimigos e com a tua presença derrotamos os nossos adversários. Não é no meu arco que eu confio, e não é na minha espada, e não é essa que me dará a conquista. Pois foste tu que nos livraste dos nossos inimigos, e venceste aqueles que nos odeiam. Nós te louvaremos todos os dias, o dia todo, e nós te somos gratos para sempre. Mas agora, ó Hashem, agora tu nos rejeitaste e deixaste que fôssemos derrotados, pois já não acompanhas o nosso exército. Tu nos fizeste fugir dos nossos inimigos e eles levaram embora tudo o que tínhamos. Tu nos tratastes como se fôssemos ovelhas que vão para o matadouro e nos espalhaste entre todas as outras nações. Vendeste barato o teu próprio povo, como se nós tivéssemos pouco valor, e os povos vizinhos, vendo o que nos fizeste, caçoam e zombam de nós. Tu nos fizeste motivo de zombaria para todas as outras nações, e os outros povos nos desprezam. Estou sempre humilhado e coberto de vergonha, ouvindo as zombarias dos meus inimigos e os insultos dos que nos querem vingança. Eles querem se vingar de mim. Tudo isso nos aconteceu embora não tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos quebrado a aliança que fizeste com o teu povo. Nós fomos infiéis a ti? Nós não fomos, e nem nos desobedecemos os seus mandamentos. Porém, tu nos jogastes esmagados no lugar onde estão os monstros marinhos e nos deixaste nas mais profundas da escuridão. Se tivéssemos deixado de adorar o nosso Elohim e orado algum outro Elohai pagão, tu certamente ficarias sabendo disso, pois conheces os pensamentos secretos das pessoas. Mas por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro, e somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Acorda, Adonai, por que estás dormindo? Levanta-te, não nos rejeite para sempre, por que te escondes de nós? Por que esqueces dos nossos sofrimentos e das nossas aflições? Nós estamos abatidos e caídos no chão. Estamos vencidos, jogados no pó. Levanta-te e vem ajudar-nos. Salva-nos por causa do teu amor. Capítulo 45. Canção para o casamento do rei. Ao regente do coro, com a melodia de Os Lírios, pois do grupo de Coré, canção de amor. Lindas palavras enchem o meu coração enquanto escrevo essa canção em homenagem ao rei. A minha língua é como uma pena de um bom escritor. Ó rei, o Senhor é o mais bonito de todos os homens e sabe fazer belos discursos. Elohim sempre o tem abençoado. Põe a espada na cintura ao rei poderoso, forte e majestoso. Coberto de majestade, avance para vencer, defendendo a verdade e a justiça. A sua força conquistará grandes conquistas, e as suas flechas são afiadas e atravessam o coração dos seus inimigos. As nações, elas caem aos seus pés. O reino de Elohim, que ele lhe deu, vai durar para sempre. Ó rei, o Senhor governa o seu povo com justiça. Ama o bem e odeia o mal.
E foi por isso que o seu Elohim o escolheu e deu mais felicidade ao Senhor do que a qualquer outro rei. A sua roupa está perfumada com mirras e aloés. E os músicos tocam para o Senhor, ó rei, em palácios enfeitados com marfim. Entre as damas da sua corte há filhas de reis, e à direita do seu trono está a rainha usando enfeites de ouro puríssimo. Ó noiva do rei, escute o meu conselho. Esqueça o seu povo e os seus parentes. Você é linda, e por isso o rei vai desejá-la. Seja obediente a ele, pois ele é o meu Senhor. Ó noiva, o povo da cidade de Tiro vai lhe trazer grandes presentes. Muita gente rica vai querer lhe agradar. A princesa está no palácio, e como é linda! O seu vestido é feito de fios de ouro. Vestida de roupas coloridas e acompanhada com as suas damas de honra, ela é levada até o rei. E com prazer e alegria, elas chegam e entram no palácio dele. Ó rei, o Senhor terá muitos filhos, e eles serão reis também, como foram os antepassados do Senhor. O Senhor, ó rei, os fará governar o mundo inteiro. A minha canção fará com que a sua fama seja sempre lembrada, e todos elogiarão para sempre. Capítulo 46. Elohim está conosco. Ao regente do coro, para soprano, a canção do grupo de Coré. Hashem é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo. Ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, não teremos medo. Ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Elohim, a casa sagrada do Altíssimo. Elohim vive nessa cidade, e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Hashem a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Hashem troveja, e a terra se desfaz. O El Shaddai está do nosso lado. O Elohim de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que Adonai tem feito. Vejam que coisas espantosas ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras do mundo inteiro, quebra os arcos e despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Hashem. Eu sou o rei das nações, o rei do mundo inteiro. O Adonai, El Shaddai, está do nosso lado. O Elohim de Yaakov é o nosso refúgio. Capítulo 47. Hashem, o rei do mundo inteiro. Canção do grupo de Coré, ao regente do coro. Batam palmas de alegria a todos os povos e cantem louvores a Elohim em alta voz. Pois Adonai, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande rei que governa o mundo inteiro. Hashem nos fez vencer os outros povos. Ele nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, terra que é o orgulho do seu povo, a quem ele ama. Hashem vai subindo para o seu trono. Enquanto ele sobe, há gritos de alegria e sons de trombetas. Cantem louvores a Hashem. Cantem louvores ao nosso rei. Louvem a Elohim com canções, pois ele é o rei do mundo inteiro. Elohim está sentado no seu santo trono. Ele reina sobre todas as nações. Os que governam os povos se reúnem como o povo do Elohim de Abraão, pois todo o poder deste mundo pertence a Elohim. E ele domina tudo. Capítulo 48. Jerusalém, a cidade de Elohim. Salmo do grupo de Corá. Canção.
O Adonai Elohim é grande e merece ser louvado na sua santa cidade, em Sion, o seu monte santo. O monte de Elohim é alto e bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. Hashem tem mostrado que ele dá segurança ao povo dentro das fortalezas da cidade. Os reis se reuniram e juntos vieram atacar o monte Sião. Porém, quando viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com medo. Eles ficaram apavorados e aflitos como mulher que está em dores de parto, como marinheiros em grandes navios sacudidos numa tempestade violenta. Temos ouvido falar das coisas que Adonai Elohim tem feito e agora vimos o que aconteceu na cidade de nosso Hashem, o nosso El Shaddai. Ele guardará a cidade em segurança para sempre. No teu templo, ó Elohim, ficamos pensando no teu amor. Tu és louvado por todos os povos, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Alegre-se, povo de Jerusalém. Ó Hashem, os teus julgamentos são justos. Alegrem-se com isso, moradores das cidades de Yehudá, povos de Hashem. Ande em volta de Jerusalém e conte as suas torres. Olhem todos com atenção as suas muralhas e examinem as suas fortalezas. Assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Elohim é o nosso Elohim para sempre. Ele nos guiará eternamente. Capítulo 49. Ninguém escapa da morte. Salmo do grupo de Corá ao regente do coro. Povos, escutem bem isso. Ouçam todos os moradores do mundo, tanto os poderosos como os humildes, tanto os ricos como os pobres. Os meus pensamentos serão claros. Falarei palavras de sabedoria. Vou dar atenção aos provérbios enquanto toco a minha lira, vou explicá-los. Eu não sinto medo das horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Estes perversos confiam nas suas riquezas e se orgulham de suas grandes fortunas. Mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Elohim o preço de sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer, que ela vai viver para sempre. Todo mundo vê que até os sábios morrem. E morrem também os tolos e os ignorantes. E todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas são os seus lares perpétuos, onde eles ficam para sempre, ainda que tenham possuído muitas terras. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Reparem o que acontece com os que confiam em si mesmos. Vejam o fim deles, que são satisfeitos pelas suas riquezas. O pastor deles é a morte. E a morte os leva, e eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. De manhã as pessoas corretas os vencerão. Os corpos deles apodrecerão na sepultura, longe de seus lares. Porém Hashem me livrará do poder da morte, pois ele me receberá. Não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais, pois quando morrer, ele não poderá levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. Ainda que esteja contente com a sua vida e seja elogiado por ter sucesso, ele, quando morrer, vai reunir-se com seus antepassados no lugar onde a escuridão dura para sempre. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Capítulo 50. Adoração e vida. Salmo de Asaf. Adonai Elohim fala e chama todos os moradores do mundo de um lado da terra ao outro. Hashem brilhará lá de Jerusalém, a cidade perfeita. Beleza. O nosso Elohim está chegando, porém não chega em silêncio.
Um fogo destruidor vem na sua frente e em volta dele uma violenta tempestade. Ele chama os céus e a terra como suas testemunhas, para assistirem o julgamento de seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo e como sinal ofereceram sacrifício. Os céus anunciam que Elohim é justo e que ele mesmo é quem vai julgar. Elohim diz: escute, meu povo, escute o que eu vou falar. Eu vou ser testemunha contra vocês, contra você, povo de Israel. Eu sou Hashem, eu sou Elohim. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês fazem. No entanto, eu não preciso de touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos, pois os animais da floresta são meus. E também os milhares de cabeças de gado espalhados nas montanhas são meus. Todos os pássaros dos montes e tudo o que vive nos campos. Se eu tivesse fome, eu não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo o que nele há. Por acaso preciso comer carne de touros ou beber sangue de bodes? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Elohim e que vocês deem a Hashem, o Altíssimo, tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei, e vocês me louvarão. Porém, Hashem diz aos maus: que direito vocês têm de recitar as minhas leis e de falar a respeito da minha aliança? Vocês não querem que eu os corrija e não aceitam as minhas ordens? Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras? Vocês estão sempre prontos para dizer coisas más e não pensam duas vezes antes de pregar as mentiras. Estão sempre acusando os meus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram essas coisas e esperam que eu fique calado? Por isso pensaram que eu era igual a vocês? Porém, agora eu vou repreendê-los. Vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês que esqueceram de mim, pensem bem nisso, para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando, e eu os salvarei, os que andam nos meus caminhos. Capítulo 51. Arrependimento e perdão. Salmo de Davi ao regente do coro, escrito depois de que o profeta Natã falou com Davi a respeito do pecado que este havia cometido com Batseba. Por causa do teu amor, Adonai, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados e purifica-me de todas as minhas maldades. E lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e está certo quando me condenas. De fato, eu tenho sido mau desde que nasci e tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero, então enche meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outras vezes os sons de alegria e felicidade. E ainda que me tenhas esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhe para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades, ó Adonai. Cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então, eu ensinarei aos desobedientes as suas leis e eles voltarão a ti. Ó Adonai, meu Elohim, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Adonai, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, e tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Hashem, meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Adonai Elohim, com a tua bondade ajuda Yerushalayim e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos, de os animais que são totalmente queimados.
touros novos Capítulo serão 52. oferecidos no seu altar. Poesia de Davi. Ao regente do coro, escrita por Davi, depois que Doeg, o edomita, foi encontrar-se com Shaul e lhe contou que Davi tinha ido à casa de Abimeleque. A justiça e a bondade de Elohim. Homem poderoso, por que você se gaba de sua maldade? O amor de Elohim dura para sempre. Você faz planos para acabar com os outros e a sua língua caluniadora corta tanto como uma navalha afiada. Você gosta mais do mal do que do bem e prefere a mentira em lugar da verdade. Seu mentiroso, você gosta de ferir os outros com palavras. Por isso Elohim acabará com você para sempre. Ele o pegará e o jogará para fora da casa em que você mora. Elohim o tirará do mundo dos vivos. Os que obedecem a Hashem virão isso e ficarão com medo. E eles vão de rir de você e dizer: Veja um homem que não pedia a Elohim que o protegesse. Ele só confiava na sua grande riqueza e procurava segurança na sua própria maldade. Porém, eu sou como uma oliveira verde, que cresce perto da casa de Elohim. Eu confio no seu amor para sempre. Ó Hashem, eu sempre te louvarei pelo que tens feito na presença dos que são fiéis a ti, e anunciarei que tu és bom. Capítulo 53. Corrupção e salvação. Poesia de Davi ao regente do coro para um instrumento de cordas. Os tolos pensam assim: para mim Elohim não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças horríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, Hashem olha a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos caíram, se desviando assim do caminho certo, e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o que é direito, não há mesmo nenhuma só pessoa. Elohim pergunta: será que essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e, além de tudo, não olham para mim. Mas eles vão tremer de medo como nunca tremeram antes. Pois Hashem espalha os ossos dos inimigos dele. Hashem os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. Queira Elohim que de Jerusalém venha a conquista para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Yaakov quando Elohim os fizer prosperar de novo. Capítulo 54. Oração pedindo a proteção de Elohim. Poesia de Davi ao regente do coro para instrumentos de cordas. Escrita por Davi quando os moradores da cidade de Zif foram contar a Shaul que Davi estava escondido na terra deles. Ó Hashem, salva-me pelo teu poder. Livra-me com tua força. Ouve, ó Elohim, a minha oração. Escuta as minhas palavras, pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar. Homens violentos querem me matar. Eles não se importam com Hashem. Eu sei que é Adonai Elohim quem me ajuda. Sei que é Ele quem me defende. Que Hashem faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos. Ele é fiel, e por isso os destruirá. Ó Adonai Elohim, de boa vontade eu te oferecerei sacrifícios e te louvarei porque tu és bom. Tu me livraste de todas as minhas aflições, e eu tenho visto a derrota dos meus inimigos. Capítulo 55. Oração de um homem perseguido. Poesia de Davi ao regente do coro para instrumentos de cordas. Ouve a minha oração, ó Elohim. Não deixes de atender ao meu pedido. Escuta-me e responde. As minhas aflições me deixam desgastado. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me esmaga. Eles fazem com que as desgraças caiam sobre mim,
estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está cheio de medo, e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível, estou tremendo, o pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como uma pomba, voaria para um lugar de descanso. Fugiria para bem longe e moraria no deserto. Bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Oh, Adonai, espalha e destrói os conchavos dos meus inimigos, pois vejo violência e pancadaria na cidade. Dia e noite, eles andam em volta delas, nas muralhas, enchendo-as de crime e de maldade. Por toda a parte a destruição e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu até poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo. Você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos. Que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Adonai Elohim, pedindo ajuda e ele me salva. De manhã, ao meio-dia e de noite, eu choro e me queixo, e ele me ouve. Ele me traz são e salvo de volta das batalhas em que luto contra os meus muitos inimigos. O Hashem que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Elohim. O meu antigo companheiro atacou os seus próprios amigos e quebrou a promessa que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que manteiga, mas no seu coração havia ódio. As palavras deles eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas a Adonai, e ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Mas quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Hashem, os jogará no fundo do mundo dos mortos, e eles não chegarão até metade da sua vida. Eu, porém, eu confiarei em ti. Capítulo 56. Elohim está comigo. Hino de Davi ao regente do coro com a melodia de A Pomba Calada, em terra distante, escrito por Davi quando os filisteus o prenderam na cidade de Gate. Tem misericórdia de mim, ó Adonai, pois estou sendo atacado por inimigos que estão sempre me perseguindo. O dia inteiro eles me atacam e são muitos os que lutam contra mim. Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Adonai Elohim. Confio em Adonai Elohim, me louvo pelo que ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que pode me fazer simples seres humanos? O dia inteiro os meus inimigos me atrapalham nos meus negócios e só pensam em me prejudicar. Eles reúnem-se em lugares escondidos, olham o que eu estou fazendo e ficam esperando uma oportunidade para me matar. Oh Hashem, castiga-os por causa da sua maldade, mostra a tua ira e derrota essa gente. Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? Quando eu pedir a tua ajuda, os meus inimigos fugirão. Uma coisa eu sei, Hashem está comigo. E eu louvo a promessa de Elohim, a promessa de Hashem, Adonai. Confio nele e não terei medo de nada. O que me podem fazer simples seres humanos? Oh Hashem, eu te darei o que prometi, e te darei a minha oferta de louvor, porque me salvaste da morte, e não deixaste que eu fosse derrotado. Assim, ó Hashem, eu ando na tua presença. Eu ando na luz da vida. Capítulo 57. Segurança em Elohim. Hino de Davi ao regente do coro, com a melodia de Não Destruas, escrito por Davi quando fugiu de Shaul na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Hashem, tem misericórdia.
pois em ti eu procuro segurança. Na sombra das tuas asas eu encontro proteção até que passe o perigo. Eu chamo a Adonai Elohim, eu chamo a Hashem, que me ajuda em tudo. Do céu, ele me responderá e me salvará. Ele derrotará os que me atacam. Elohim me mostrará o seu amor e a sua fidelidade. Estou cercado dos inimigos. Eles são como leões e querem me devorar. Os seus dentes são como lanças e flechas, e a sua língua como uma espada afiada. Ó Hashem, mostra a tua grandeza nos céus. Que a tua majestade brilhe no mundo inteiro. Os meus inimigos armaram uma armadilha para me pegar, e eu fiquei muito aflito. Fizeram uma cova no meu caminho, mas eles mesmos caíram nela. O meu coração está firme, ó Hashem, bem firme. E eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde, meu coração. Minha harpa e minha lira, acordem. Eu acordarei o sol. Adonai, eu te agradecerei no meio de todas as nações. Eu te louvarei entre os povos. O teu amor chega até os céus, e a tua fidelidade às nuvens. Ó Elohim, mostra a tua grandeza nos céus, e que a tua majestade brilhe no mundo inteiro. Capítulo 58. Castigo para os maus. Hino de Davi ao regente do coro, com a melodia de Não Destruas. Será que vocês, autoridades, dão sentenças justas? Será que julgam com justiça as pessoas? Não. Vocês só pensam em fazer o mal e cometem crimes de violência no país. Os maus passam a vida praticando o mal. Desde o dia em que nasceram, só contam mentiras. Estão cheios de venenos como cobras, tapam os ouvidos como uma cobra que se faz de surda, que não quer ouvir a voz do encantador de serpentes. Ó Hashem, quebra os dentes dos maus. Ó Adonai Elohim, arranca os dentes desses leões ferozes, que os maus desapareçam como a água derramada na terra, que sejam esmagados como a erva que nasce no caminho, que se derretam como o caracol na lama, que sejam como uma criança que nasce morta, que nunca viu a luz do sol. Antes que os maus percebam o que está acontecendo, serão cortados como mato. Enquanto ainda estiverem vivos, Hashem, em sua fúria terrível, os expulsará como um sopro. Os bons ficarão contentes ao verem os maus sendo castigados. Os bons lavarão os pés no sangue deles. E as pessoas dirão: de fato os bons serão recompensados. Realmente existe um Elohim que julga o mundo. Capítulo 59. Proteção divina contra os inimigos. Hino de Davi ao regente do coro, com a melodia de Não Destruas. Escrito por Davi, quando Shaul mandou espiões à casa de Davi para o matarem. Ó meu Hashem, livra-me dos meus inimigos. Protege-me daqueles que me atacam. Salva-me dos homens maus, livra-me desses assassinos. Ó Adonai Elohim, olha, eles estão esperando para me matar. Homens cruéis estão fazendo planos contra mim. Mas não é por causa de qualquer pecado ou maldade que eu tenha feito, nem por causa de alguma falta que eles têm pressa de me atacar. Ó Adonai Elohim, poderoso El Shaddai, levanta-te e vem me ajudar. Vê, ó Hashem de Israel. Acorda e castiga as nações pagãs. Não tenhas pena desses traidores e perversos. Quando anoitece, eles voltam e rodeiam a cidade rosnando como cachorros. A língua deles fere como espada, e eles gritam insultos e ameaças e pensam que ninguém está ouvindo. Mas tu zomba deles, ó Adonai. Tu ris de todos os pagãos. Ó Elohim, eu confio no teu poder, tu és a minha fortaleza. Com o seu amor, o meu Elohim virá ao meu encontro. Ele fará com que eu veja a derrota dos meus inimigos. Ó Hashem,
não acabes de uma vez com os meus inimigos, para que o meu povo não esqueça da maldade deles. Ó Adonai, nosso escudo, espalha-os com o teu poder e derrota-os. Todas as vezes que falam os meus inimigos pecam, que eles sejam espalhados e apanhados no seu próprio orgulho. Eles amaldiçoam e mentem. Por isso peço que os destruas quando estiverem irados, e que sejam destruídos completamente. Aí todos saberão que Hashem governa Israel, e que o seu reino se estende pelo mundo inteiro. De noite, os meus inimigos voltam e rodeiam a cidade rosnando como cachorros. Eles andam pela cidade como cachorros procurando o que comer, e uivam se não encontram comida que chegue. Porém, eu cantarei a respeito do teu poder. De manhã louvarei bem alto o teu amor, pois tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio nos meus dias de aflição. E eu te louvarei, ó Hashem, meu defensor. Tu és a minha fortaleza. Tu és o Elohim que me ama. Capítulo 60. Derrota e conquista. Hino de Davi para ensino. O regente do coro, com a melodia de O Lírio do Testemunho. Escrito por Davi quando lutava contra os sírios da Mesopotâmia e de Zoba, e quando Joabe voltou e matou 12.000 edomitas no Vale de Sal. Ó Hashem, tu nos rejeitaste e nos derrotaste. Está virado conosco, mas agora volta para nós. Fizeste a terra tremer e se abrir, agora fecha as suas brechas, pois ela está se desfazendo. Fizeste o teu povo passar por muitas aflições. Tu nos deste vinho para beber e por isso andamos aí tontos. Levantastes uma bandeira para avisar aos que te temem, para que eles pudessem escapar da derrota. Salva-nos com o teu poder, responde a nossa oração, para que o povo que tu amas seja salvo. No seu tempo, Hashem disse: Quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucor entre o meu povo. Gileade é meu e Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro de rei. Porém Moabe será a minha bacia de lavar, e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Será que os filisteus pensaram que iriam cantar a sua conquista sobre mim? Ó Hashem, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater os inimigos, pois o auxílio desses seres humanos não vale nada. Com Hashem do nosso lado, venceremos. Ele derrota os nossos inimigos. Capítulo 61. Segurança em Elohim. De Davi ao regente do coro para os instrumentos de cordas. Ó Elohim, ouve o meu grito de angústia. Escuta a minha oração. No meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda. Põe-me em segurança numa rocha bem alta, pois tu és o meu protetor, o meu forte defensor contra os meus inimigos. Eu te peço que me deixes viver no seu templo toda a minha vida, para ficar protegido debaixo de suas asas. Ó Hashem, tu ouviste as minhas promessas e me deste as bênçãos que pertencem aos que te temem. Dá uma vida longa ao rei, que ele viva muitos e muitos anos, que ele governe para sempre com a tua bênção, ó Hashem. Protege-o com o teu amor e com tua fidelidade, assim eu sempre te cantarei louvores, e todos os dias te darei o que tiver prometido.
Capítulo 62. Somente Hashem. Salmo de Davi ao regente do coro para a confissão. Somente em Elohim eu encontro a minha paz. É dele que vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu nunca serei derrotado. Até quando vocês, homens, atacarão o que é mais fraco do que uma cerca derrubada? Vocês somente querem tirá-lo do seu lugar de honra? Vocês gostam de mentir, gostam de dizer coisas boas a respeito dele, mas no seu coração o amaldiçoam? Somente em Hashem eu encontro paz e nele ponho minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Hashem. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Hashem, meu povo. Abram o coração para Elohim, pois ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis. São somente um sopro. Se fossem colocados numa balança, não pesariam nada. São mais leves do que um sopro. Não confiem na violência e nem espere ganhar coisa alguma com roubo. Ainda que suas riquezas aumentem, não confie nelas. Mais de uma vez tenho ouvido Elohim dizer que o poder é dele e o amor também. Tu, ó Adonai, recompensas cada um de acordo com o que faz. Capítulo 63. Sede espiritual. Salmo de Davi, escrito quando estava no deserto de Yehudá. Ó Hashem, tu és o meu Elohim, eu procuro estar na sua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo. Quero ver como és poderoso e majestoso. O teu amor é melhor do que a minha própria vida e por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem. E por isso eu canto alegremente canções de louvor a ti. Quando estou deitado, eu lembro de ti. Penso em ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das tuas asas eu canto de alegria. A tua mão direita me segura bem firme e eu me apego a ti. Porém, aqueles que me querem matar, estes descerão para o mundo dos mortos. Eles serão mortos na batalha e os corpos deles serão comidos pelos animais selvagens. Mas o rei se alegrará porque Hashem lhe dá a conquista. Os que fazem promessas em nome de Elohim se alegrarão, mas a boca dos mentirosos será fechada. Capítulo 64. Pedido de proteção contra os inimigos. Salmo de Davi ao regente do coro. Ó Elohim, escuta a minha oração, pois estou em dificuldades. Salva minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, os planos que eles fazem contra mim. Livra-me do bando de homens perversos. Os maus afiam a língua com uma espada e apontam como flechas as suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar as suas mentiras vergonhosas e destroem os bons com calúnias covardes. Eles se animam uns com os outros para fazer o mal. Falam dos lugares onde vão colocar as suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldade e dizem: planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. Porém, Hashem atirará suas flechas contra eles e de repente ficarão feridos. Elohim os destruirá por causa das suas palavras. Aqueles que os virem balançarão a cabeça caçoando deles. Então todas as pessoas ficarão com medo. Pensarão no que Hashem fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Adonai Elohim vem dele. É em Adonai que eles encontram segurança. Todos eles lhes darão honra e majestade.
Capítulo 65. Gratidão pelas colheitas. Salmo de Davi, canção ao regente do coro. É justo, ó Elohim, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu respondeste às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu as perdoa. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viver no seu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do seu santo templo. Ó Hashem Elohim, tu nos responde dando-nos as conquistas e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os mares distantes, põem a sua esperança em ti. Com o teu poder, puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a sua força poderosa. Tu acalmas o rugido dos mares e os barulhos das ondas. Tu acalmas as gritarias dos povos. Por causa das grandes coisas que tu tens feito, o mundo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tem feito, há gritos de alegria de um lado da terra ao outro. Fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra e as torna boa e rica. Como as chuvas dos céus, enches de água os rios. E assim a terra produz alimento, pois isso foi o motivo pela qual a preparastes. Rega com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas amacias bem as terras e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade. Por onde passas a fartura. Os pastos estão cobertos de rebanhos e os montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Capítulo 66. Louvor e gratidão a Elohim. Salmo, canção ao regente do coro. Que todos os povos louvem a Elohim com gritos de alegria. Cantem hinos de louvor a Ele e ofereçam a eles louvores majestosos. Digam isto a Hashem. Como são espantosas as coisas que fazes. O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. O mundo inteiro te adora e canta louvores a ti. Todos cantam hinos em tua honra. Venham e vejam o que Elohim tem feito. Vejam com espanto todas as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. Ele mudou o mar em terra seca. E os nossos antepassados atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos com o que Ele fez. Pelo seu poder Ele governa para sempre e os seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra Hashem. Que todas as nações louvem ao nosso Elohim, que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Ó Hashem, tu nos puseste à prova. Como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste cargas pesadas sobre as nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados e te darei o que prometi. Aquilo que prometi quando estava em aflição, isso mesmo te darei. Levarei ovelhas para serem queimadas no altar, oferecerei sacrifícios de touros e cabritos, e uma fumaça subirá até o céu. Todos vocês que temem a Hashem, venham e escutem, e eu contarei o que ele tem feito por mim. Eu gritei pedindo a sua ajuda, então o louvei com hinos. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, Adonai não teria me ouvido. Porém, Hashem de fato me ouviu e respondeu à minha oração. E eu louvo a Elohim porque ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Capítulo 67. Agradecimento pela colheita. Salmo, canção ao regente do coro para instrumentos de cordas. Ó Elohim, tem misericórdia de nós e abençoa-nos.
trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade, e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que todos os povos te louvem, ó Hashem, que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e as guia nas nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Hashem, que os povos te louvem. A terra deu a sua colheita, Hashem é nosso Elohim, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado, que os povos do mundo inteiro o temam. Capítulo 68. Elohim da conquista. Salmo de Davi, canção ao regente do coro. Elohim se levanta e espalha os seus inimigos. Os que odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como a fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Elohim como a cera que se derrete perto do fogo. Mas os bons ficam sempre contentes e felizes na sua presença e cheios de alegria, cantam hinos. Cantem em louvor a Hashem, cantem hinos em sua honra. Preparem o caminho daqueles que vêm montado nas nuvens. O seu nome é Elohim. Alegrem-se na sua presença. Hashem, que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Ó Hashem, quando conduziste do teu povo, quando marchastes pelo deserto, a terra tremeu. E o céu derramou chuva, por causa da vinda do Elohai do Sinai, da vinda do Elohai de Israel. Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a terra cansada. O teu povo fez nessa terra o seu lar. Com a tua bondade, cuidaste dos pobres. O Adonai deu uma ordem, e muitas mulheres levaram essa notícia. Os reis e os seus exércitos estão fugindo. Em casa, as mulheres repartiram o que havia sido tirado dos inimigos. Elas pareciam pombas cobertas de prata, com asas brilhantes como ouro puro. Por que é que no dia da batalha alguns soldados ficaram no curral das ovelhas? Quando Adonai Elohim espalhou os reis, caiu neve ali no Monte Salmão. Como é alta a serra de Bazã, a serra de muitos picos. Por que é que vocês, montanhas tão altas, olham com inveja para o monte que Elohim escolheu para morar nele? Adonai Elohim viverá aí para sempre. Com seus milhares e milhares de carros poderosos, Hashem Adonai veio do Monte Sinai para o seu lugar santo. Adonai subiu aos lugares mais altos, levando consigo muitos prisioneiros. Ele recebeu presentes até mesmo de homens rebeldes. Adonai Elohim viverá ali. Louvado seja Adonai, que dia a dia leva as nossas cargas. Hashem é a nossa salvação. O nosso Elohai é Hashem que nos salva. Ele é o Adonai nosso que nos livra da morte. Ele partirá a cabeça dos seus inimigos, daqueles que teimam em permanecer nos seus pecados. Adonai Elohim nos disse: Eu trarei os inimigos de vocês de volta do Monte Bazã. Eu os farei voltar das profundezas do mar para que vocês se banhem com o sangue deles. E os cães de vocês possam lamber sangue à vontade. Ó Adonai, todos veem a tua marcha de conquista, o desfile de Hashem, o meu rei, entrando no seu templo. Os cantores vão à frente e os músicos atrás. No meio estão as moças tocando tamborins. Louvem a Hashem na reunião do seu povo. Louvem a Adonai Elohim, todos os descendentes de Israel. Primeiro vem Benjamim, a menor das tribos. Depois vem os líderes de Judá com o seu grupo e em seguida os líderes de Zebulon e Naphtali. Mostra o teu poder, ó Adonai, o poder que
tens usado em nosso favor. Do seu templo em Jerusalém, onde os reis trazem ofertas a ti, repreende o Egito, aquela fera dos canaviais. Ó Hashem, repreende as nações daquela manada de touros com os seus bezerros, até que elas se curvem e te ofereçam a sua prata. Espalha os povos que gostam de fazer guerra. Virão embaixadores do Egito, os etíopes, com as mãos levantadas e orarão a ti, ó Hashem. Cantem hinos a Elohim, povos de todas as nações. Cantem louvores a Adonai, louvem a ele, o cavaleiro do céu, o antigo céu. Escutem a voz de Adonai, a sua voz poderosa. Anunciem o poder de Elohim. A majestade dele está sobre o povo de Israel, e a sua força está no céu. Como Elohim é maravilhoso no seu templo. O Adonai Elohim de Israel dá forças e poder ao seu povo. Louvem a Elohim. Capítulo 69. Oração de um homem perseguido. De Davi, ao regente do coro, com a melodia de Os Lírios. Ó Adonai, salva-me, porque eu estou com a água até o pescoço. Estou atolado num lamaçal muito fundo, não tenho onde apoiar os pés. Entrei em águas profundas e a correnteza quase me afoga. Estou rouco de tanto gritar por socorro e a minha garganta está ardendo. Os meus olhos estão cansados, esperando que tu, meu Elohim, venhas me socorrer. Aqueles que sem motivos me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Os meus inimigos contam mentiras a respeito de mim. Eles são fortes e querem me matar. Eles me forçam a devolver o que não roubei. Os meus pecados não estão escondidos de ti, ó Hashem. Tu sabes como tenho sido tolo. Ó Adonai, meu Elohim, não deixes que aqueles que confiam em ti passem vergonha por causa de mim. Ó Adonai Elohim, não permita que eu traga desgraça para aqueles que te adoram. Pois é por causa do meu amor por ti que tenho suportado muitos insultos e tenho passado tanta vergonha. Sou como um estranho para com os meus irmãos. Sou como um desconhecido até para minha própria família. O meu amor pelo teu templo queima dentro de mim como um fogo, e as ofensas daqueles que me insultam caem sobre mim. Eu faço jejum e me humilho, e no entanto eles me insultam. Eu me visto de luto e eles riem de mim. Falam de mim nas praças e os bêbados fazem versos a meu respeito. Porém, eu, ó Adonai Elohim, faço a minha oração a ti. Ó Hashem, responde-me quando achares por bem, pois sei que me amas muito. Salva-me como prometestes. Não me deixes afundar na lama. Livra-me dos meus inimigos e das águas profundas da morte. Não deixe que as ondas me cubram. Não permitas que eu me afogue em águas profundas, nem que seja engolido pela sepultura. Ó Adonai Elohim, tu és bom e amoroso. Responde-me e me ajudar, pois é grande a tua paixão. Não te escondas do teu servo. Responde-me agora, pois sou muito aflito. Vem e salva-me, livra-me dos meus inimigos. Tu vês todos os meus inimigos. Tu sabes como eles me insultam e conheces a vergonha e as humilhações que tenho sofrido. Os insultos partiram do meu coração. E eu estou desesperado. Esperei que alguém tivesse pena de mim, mas ninguém teve. Esperei que alguém viesse me consolar, porém ninguém apareceu. Quando estava com fome, eles me deram veneno, e quando estava com sede, me ofereceram vinagre. Que os seus banquetes sejam a desgraça deles, e que as suas festas religiosas causem a sua queda. Ó Hashem, faze com que eles fiquem cegos. Faze com que percam completamente as suas forças. Descarrega sobre eles a tua ira e que o fogo do teu furor os alcance. E que os seus acampamentos fiquem desertos e que ninguém fique vivo nas suas barracas. Eles perseguem aqueles que castigaste e zombam dos sofrimentos daqueles que feste. Toma nota de todos os pecados deles. Não os deixe tomar parte na sua salvação. Que o nome deles seja riscado do livro da vida e que não seja colocado na lista dos que te obedecem. Eu estou sofrendo desesperado. Ó Hashem, levanta-me e salva.
Louvarei Elohim com uma canção, anunciarei com gratidão a sua grandeza. Isto será mais agradável a Adonai Elohim do que oferecer um sacrifício de um touro crescido. Quando os que são perseguidos virem isso, ficarão contentes, e os que adoram a Adonai Elohim ficarão animados. Pois Adonai ouve os necessitados e não despreza o seu povo que está na prisão. Louvem a Elohim, ó céus e terras. Louvem Elohim, ó mares e todas as criaturas que estão neles. Ele salvará Jerusalém e construirá de novo as cidades de Judá. O seu povo viverá ali e possuirá a terra prometida. Os descendentes dos servos de Elohim herdarão essa terra, e aqueles que amam viverão ali. Capítulo 70. Oração pedindo ajuda. De Davi, em memória ao regente do coro. Ó Adonai, salva-me. Ajude-me agora, Adonai Elohim. Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições e que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram. E que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre: como Adonai é grande. Eu sou pobre e necessitado. Vem depressa em meu auxílio, ó Hashem. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó Hashem Elohim. Capítulo 71. Oração de um velho. Ó Adonai Elohim, tu és a minha segurança. Nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Ajuda-me e livra-me, pois tu és justo. Ouve-me e salva-me. Ó Elohim, sê a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ó meu Elohim, livra-me dos maus, livra-me do poder dos homens perversos e violentos. Ó Adonai, meu Elohim, em ti eu ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em ti. Toda a minha vida tenho me apoiado em ti. Desde o meu nascimento, tu tens me protegido e eu sempre te louvarei. A minha vida tem sido um exemplo para muitos porque tu tens sido o meu forte defensor. O dia inteiro eu te louvo e anuncio a tua presença. Não me rejeites agora que sou velho. Não me abandones agora que estou fraco. Os meus inimigos querem me matar e eles falaram contra mim e planejam a minha morte. Eles dizem: Elohim o abandonou, vamos persegui-lo e agarrá-lo, pois ninguém o salvará. Ó Elohim, não fiques longe de mim. Ajuda-me agora, meu Elohai. Que sejam derrotados e destruídos aqueles que me atacam. Que fiquem arruinados e envergonhados os que querem a minha desgraça. Eu sempre porei a minha esperança em ti e te louvarei mais e mais. Anunciarei que tu és fiel. O dia inteiro falarei da tua salvação, embora não seja capaz de entendê-la. Falarei do teu poder, ó meu Adonai, meu Elohim. Anunciarei a tua fidelidade e a tua fidelidade somente. Tu tens me ensinado desde a minha mocidade e eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes. Agora que estou velho, os meus cabelos ficaram brancos. Então não me abandones, ó Adonai. Fica comigo enquanto anuncio o teu poder e a tua força a este povo e aos seus descendentes. A tua fidelidade, ó Elohim, chega até o céu e tu tens feito grandes coisas. Não há ninguém igual a ti. Tu tens feito passar por sofrimentos e aflições, mas me darás força novamente. Tu me livrarás da sepultura, tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás. Prometo que te louvarei com harpa. Ó meu Elohim, eu te louvarei porque tu és fiel. A minha lira tocarei hinos a ti, ó Santo Elohim de Israel. Cantarei de alegria quando tocar os hinos a ti, cantarei com todas as minhas forças porque tu me salvaste. O dia inteiro
Falarei da tua justiça, pois os que me queriam prejudicar, eles é que foram derrotados e arruinados. Capítulo 72. Oração em favor do rei. De Salomão. Ó Adonai Elohim, ensina o rei a julgar de acordo com a sua justiça. Dá-lhe a tua justiça, para que governe o teu povo com honestidade. E traga com justiça os explorados, que haja prosperidade no país, pois o povo faz o que é direito. Que o rei julgue os pobres honestamente, e que ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. Que o rei viva enquanto o sol durar e lua existir, por gerações sem fim. Que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos, como aguaceiros que regam a terra. Que a justiça floresça durante a vida, e que haja prosperidade enquanto a lua brilhar. O seu reino irá de um mar ao outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. Os povos do deserto se curvarão diante dele, e os seus inimigos se humilharão aos seus pés. Os reis da Espanha e das ilhas lhe oferecerão presentes, e assim também os reis da Arábia e da Etiópia. Todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações lhe obedecerão. O rei ajuda os pobres que lhe pedem socorro. Ele ajuda os necessitados e abandonados. Ele tem pena dos fracos e dos necessitados e salva a vida dos que precisam de auxílio. Ele os livra da exploração e da violência. A vida deles é preciosa para ele. Viva o rei! Que ele receba ouro da Arábia. Que todos os dias sejam feitas orações em favor dele. Que Elohim sempre o abençoe. Que no país haja fartura de cereais. Que os montes fiquem cobertos de colheitas e produzam tanto quanto os montes Líbanos. Que as cidades fiquem cheias de gente como o capim cobre os campos. Que o nome do rei nunca seja esquecido e que sua fama dure enquanto o sol existir. Que todos os povos peçam que Adonai os abençoe, assim como ele tem abençoado o rei. Louvem Adonai Elohim, o Elohai de Israel, pois ele é quem faz essas coisas maravilhosas. Louvem para sempre o seu nome majestoso, e que a sua majestade e presença encha todo mundo. Assim seja. Elohim é fiel. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé.